A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Nós estamos mais uma vez no estúdio da Zoom TV e para hoje nós fazemos mais uma rodada daquele programa que tem se caracterizado por um programa de debate, que é o Zoom Debates aqui. Nós estamos em Nova Friburgo. Nova Friburgo é o centro do estado do Rio de Janeiro, é onde é a sede dos nossos estúdios, mas, por certo, você pode estar interagindo e através também do nosso QR Code, que você está vendo ou estará também com ele na nossa tela, para que você possa interagir conosco, você possa mandar sugestões, aí uma série de... Você pode estar se comunicando com a gente, é isso que vale, isso que é importante. Então, hoje nós vamos ter um tema, e você não vai sair daqui por quê? Porque o tema de hoje, ele diz respeito a todos nós. Sem ele, nós não conseguimos viver, nós não vivemos somente de ar, nós não vivemos somente de luz, apesar de que alguns falam disso, né? Alguns defendem isso, mas são os mínimos, né? Mas nós vamos falar de alimentos, nós vamos falar de alimentação, nós vamos falar de gastronomia, nós vamos falar de culinária, e para isso nós trouxemos dois feras, nós trouxemos dois que são dois feras em cozinha, dois que são também chefes, dois que são empresários, dois são empreendedores, né? E hoje nós vamos falar um tema que é o seguinte, é a gastronomia e o turismo. Sabores que atraem turismo. Será que a gastronomia e a culinária realmente atraem turismo? Eu tenho certeza que sim, mas não sou eu que vou falar disso, são eles que vão afirmar isso e dizer o que eles têm feito para que isso possa acontecer. Eu tenho aqui hoje comigo ela que é a Jaqueline Righetti, e o nome, eu quero que ela fale porque o nome está, o último nome, está na marca da empresa dela. E aqui na nossa cidade, as pessoas chegam e quero ir naquele restaurante que tem aquele nome difícil, um fala de uma forma e fala de outra. Eu quero que você se apresente. A Jaqueline, a chefe Jaqueline por Jaqueline. Quem é Jaqueline? Fala um pouquinho da sua história e se apresenta você. Tá, é Jaqueline Righetti Scavarda. Ih, olha só. Scavarda vem do meu marido, Vitor, e a gente resolveu nomear, né, o nosso primeiro restaurante de Scavardas, que pertence ao Scavarda, né? Essa aposta foi essa, é sobre isso. E o nosso primeiro restaurante é um gastropub. Eu sou chefe de cozinha, eu sou formada em gastronomia, me formei no Rio pela Estácio de Sá, junto com o Alain Ducasse Formation, que é uma formação francesa do chefe Alain Ducasse, que é muito conhecido. É uma chancela, né, que a Estácio teve, um curso muito bacana. Sou formada, então, em gastronomia. Sou do Rio, mas vim para Nova Friburgo, que eu sou uma apaixonada assim, pela região serrana, e principalmente por Friburgo. Minha família tem casa aqui já há anos. E vim pra cá, trouxe o Vitor, a gente abriu os Scavardas Gastropub. Trouxe o Vitor, olha que legal. O Vitor vai estar vendo esse programa, você trouxe o Vitor. De início, ele sempre gostou de Friburgo, mas de início ele não queria vir, porque ele era muito apaixonado pelo Rio de Janeiro. Ele não queria vir de início. Mas já era da área de alimentação, o Vitor? Também, ou você também que trouxe o Vitor para a área de alimentação? Não. Isso daí foi uma paixão em comum que a gente descobriu quando a gente se conheceu. Estudaram juntos? Não. O Vitor chegou a fazer 2 semestres de gastronomia, mas ele viu que a área dele era mais alimentos e bebidas, assim, mais na parte de bebidas e atendimento, né? Ele não ficou tão no alimento, só ali na gastronomia. Ele foi gerente de uma rede de restaurantes do Rio, o Otto Café, que também é conhecido na Tijuca. Sim. E ele ficou nessa parte de atendimento, que ele é excelente nisso. Também bebidas, vinhos, cervejas, cafés, fez sommelier e tudo mais. Mas aí você não satisfeita com esse primeiro pub, vocês abriram outro empreendimento em Friburgo? Exatamente. Aí depois a gente abriu o Anexo Steakhouse, que aí é focado em cortes na brasa, gastronomia, alta gastronomia na brasa. E agora eu abri o Tijuca, bar e restaurante,
que é uma homenagem aos bares tradicionais do Rio de Janeiro, principalmente da Tijuca, que eu sou tijucana, e aí muito samba, muita comida brasileira e tudo mais. Mas Flávio por Flávio, quem é Flávio? Como é que Flávio chega em Friburgo? E o que o Flávio hoje, e o Flávio chega aqui com essa coisa de gastrônomo, de chefe, de cozinheiro? Mas fala um pouco, quem é Sterne? É joalheiro? Então, sou Flávio Sterne, não sou da joalheria Sterne, né? Eu venho para Friburgo desde que nasci, na verdade, que ali era uma fazendinha da minha família, da minha avó, né? E que eu nasci em janeiro e logo depois vim para cá em janeiro mesmo, ou começo de fevereiro vim para cá. Sempre gostei muito de Friburgo, porque passei minha infância aqui. Naquela época as férias eram 3 meses, eu ficava 3 meses aqui, dezembro, janeiro e fevereiro, direto aqui em Friburgo. Aqui eu passei minha infância, minha adolescência, mas quando eu casei, minha esposa não gostava muito de frio, né? Não de Friburgo, de frio, então me afastei um pouquinho. Na minha cabeça eu sempre dividi a minha vida por tempos, né? O que eu vou fazer agora por 10 anos, como é que vai ser meu caminho, né? E eu sempre quis ter restaurante, desde adolescente. Eu com 20 e poucos anos estudando engenharia, fui pretensiosamente para Ipanema ver uma casa para alugar. Eu e um amigo meu estagiário, eu percebi que a gente não podia fazer isso por falta de grana, falta de oportunidade, não ia dar certo. Aí deixei isso para um segundo momento, né? Aí quando chegou, meus filhos já estavam entrando para a faculdade, aliás, um mais velho já estava na faculdade de Direito, o segundo estava entrando. E o Rio de Janeiro começou a ficar muito difícil de morar, né? Eu já tinha um espaço aqui já tinha sítio, já era meu já vinha fim de semana. Aí um belo dia eu tive um probleminha de segurança na Barra da Tijuca, resolvi, não aguento mais morar aqui, vou mudar para Friburgo. Aí cheguei em casa, falei para meus filhos, falei para Marta e resolvemos mudar e viemos para cá. Como meu sonho era ter um restaurante, minha área sempre foi financeira, e eu resolvi fazer o sítio, né, que era um espaço custoso, né, ter um sítio aqui não é custa dinheiro, resolvi fazer uma coisa sustentável, né? O que seria? Fazer um restaurante, um pequeno restaurante. Aí assim começou o Trilhas, ele fez 16 anos esse mês de março, né? E assim caminhamos. O Trilhas, na verdade, é um espaço sustentável, um espaço que a gastronomia, eu não fiz uma gastronomia formal, até porque eu sempre quis ser vegetariano, eu não era, sempre quis ser vegetariano e vegano, uma coisa mais, como poderia, mais saudável, mais nos termos atuais, quando se vê o mundo inteiro, o mundo é mais hoje ligado a coisas, né, sem agrotóxico, né, uma horta sustentável. Então assim encaminhei o Trilhas, assim estamos hoje, sem querer, vamos caminhando que a gente vai falando um pouquinho do Trilhas, né, mas hoje estamos assim. Que bom, que bacana, e até porque aqui nós temos, acho que 2 modelos de negócio dentro, acho que o mundo oferece, distintos e com públicos, né? Acho que a gente tem que falar, e a própria Jaqueline, a Jaque, quer dizer, como chefe, nós vamos perguntar daqui a pouco para ela como é que isso passa na cabeça dela, como é que ela consegue desenvolver na cabeça de uma chefe cardápios, né, para esse tipo, que eu acho que ela tem que fazer uma viagem grande para isso. Mas eu acho que o importante, acho que nesse momento, é dizer para vocês o seguinte: eu queria trazer não uma reflexão, mas trazer dados para vocês, para que a gente pudesse, antes de tudo, não para prender a audiência, porque eu acho que o nosso propósito aqui é nós debatermos um tema, e um tema do que seja culinária, do que seja gastronomia, e dizer o quanto isso impacta. Tá? Então, vocês hoje, vivem dessa atividade. Né? Vocês têm um negócio, você acaba de abrir um terceiro negócio que eu não conheço. Tá? Não conheço, eu conheço lá os bares da Vila. Né? Mas deve ter característica nesse sentido. Eu já morei na Tijuca também, quando estudava, mais ali na Praça Sans Pena, mas eu queria trazer alguns dados para que o nosso telespectador ele possa acompanhar com a gente e a gente fazer a crítica, a reflexão em cima disso. Então vamos lá. Dados da Organização Mundial de Turismo, OMT, revelam que a gastronomia é o terceiro maior impulsionador de viagens no mundo, estando atrás apenas de cultura
e natureza. Então, entendam, quem hoje mais impulsiona, se você, quando tem que fazer uma viagem, você sai por quê? Né? De casa, você quer sair por quê? Então a cultura impulsiona e a natureza impulsiona. Né? No Brasil, a gastronomia movimenta cerca de 250 bilhões de reais por ano, segundo cálculos da Associação Brasileira, Associação de vocês, de bares e restaurantes, né? A Brasel. 8 em cada 10 turistas internacionais aprovaram a gastronomia brasileira, segundo estudo realizado pelo Ministério do Turismo com visitantes internacionais. Nesse sentido, um destino turístico deve apostar na preservação da sua gastronomia, enquanto patrimônio intangível, bem como na promoção, divulgação da qualidade e diferenciação dos seus empreendimentos locais. Dito isso, eu queria começar o seguinte. Então, nós falamos... O que eu quis passar para isso, Flávio e Jaqueline? Dizer o seguinte, da importância. O tema que nós estamos falando aqui não é um tema de baixa relevância. Tá? Então, essa é a primeira questão que eu queria trazer para vocês. Sim, vocês a gastronomia faz parte, né, da vida de todo mundo. Da vida de todo mundo. Então, eu queria primeiro que vocês passassem, então, dito dessa forma, o que é a culinária, o que é a gastronomia, não para vocês. Então, dentro dessa importância, dentro dessa primeira reflexão. O tema está com vocês, fiz a abertura, agora toquem o programa. Acho assim, a culinária, na verdade, faz parte da cultura, né, de um local, de um país, ou, enfim, de uma comunidade. E a gastronomia, a gente estava até conversando sobre isso, acho que é mais ligado à parte de profissionalização. Talvez quem trabalhe com a gastronomia com fins lucrativos, digamos assim. Então, talvez uma pessoa que esteja ali realmente no meio comercial e tudo mais. Mas a culinária faz parte da vida de todo mundo. A gente precisa cozinhar, mesmo quem não sabe cozinhar muito bem, com certeza tem contato com cozinha, porque precisa se alimentar, né? Isso é uma coisa antropológica, né? Desde que se criou o fogo, se descobriu o fogo, se descobriu o fogo, as pessoas começaram a se unir para poder fazer a alimentação juntos, e isso tem todo um fator antropológico muito importante na vida de todo mundo, né? Então a gastronomia une as pessoas, a culinária une as pessoas, você não acha? Claro, sem dúvida. E quando você viaja, você percebe a diferença, na verdade, da comida, né, da gastronomia. Sim. Em cada lugar, até pelo habitat, né? Você vai, tem lugares que não come arroz, come quinoa só, como se fosse o arroz, né? Tem lugares... Tem outras bases, né? Muita batata. O modo de viver muda muito. E quando você viaja, por isso que é importante a gastronomia, na verdade, como fonte de turismo, né? Você quer conhecer como as pessoas vivem, o que as pessoas comem, o que o local tem de diferente, o que eles plantam, né? Como é que vive o morador dali, Você aprende um pouco da cultura de um local, vendo ali, observando, experimentando a gastronomia daquele local, né? Então isso está muito ligado a turismo completamente. Você vai para algum outro país ou uma outra cidade, você com certeza vai procurar ali, qual é o restaurante que é mais indicado, ou que os populares vão para poder conhecer realmente a gastronomia aqui raiz. Então está completamente interligado a gastronomia com a cultura e com o turismo, né? E hoje a gastronomia é cultura de verdade, né? Sim. Já é reconhecido como cultura. Sim. O Brasil, como é muito grande, né? A gente observa várias coisas diferentes no Brasil acontecendo, né? E você consegue perceber aqui essa mudança, né? O Sul pro Norte e Nordeste muda, né? Muito, radicalmente a alimentação. Os processos das invasões nas guerras, né, se fala muito, não tanto na coisa recente, nós vamos falar assim nas colonizações, nas migrações, principalmente nós, né, no Brasil. Nós somos muito impactados por isso, né? Vamos falar assim nas guerras napoleônicas, por exemplo. Napoleão levava duas coisas: levava a música e levava a comida. Sim. Que ele queria dominar através disso. Sim, né? sim. E aí eu também acho interessante esse dado de que cada 8 em 10 turistas aprova a gastronomia brasileira, porque eu acho que a nossa cultura gastronômica é bem forte. Como você estava falando, né, que muda muito. A gente tem muitos ingredientes que são típicos brasileiros, e eu acho que por mais às vezes que os brasileiros achem que a gente não cultua tanto a nossa cultura e tudo mais, eu acho que a gente cultua bastante, sim. E a gente tem muita coisa interessante aqui no Brasil, porque, por exemplo, eu já morei fora, morei 1 ano na Inglaterra, e até pela coisa de ter muito imigrante e tudo mais, fica uma coisa meio
misturada culturalmente, eles não têm ali uma comida típica da Inglaterra, né? Come muita batata e tudo mais, mas não tem ali Um produto, uma personalidade, identificação, né? exatamente. E no Brasil a gente encontra com facilidade, né? É uma cara ali de cada região, das comidas típicas e tudo mais, e que é muito diferente. Eu lembro que eu cozinhei feijão quando eu estava na Inglaterra. Eu fiz brigadeiro, estrogonofe, apesar de não ser um prato brasileiro, mas ficou muito abrasileirado e todo mundo ficou muito surpreso, É o prato gostou de domingo, muito. né, do Brasil, Exatamente. é estrogonofe. Eles gostaram muito, assim, ficaram muito surpresos. Então acho que a gente tem uma identidade gastronômica bem E bacana. no Brasil tem muita coisa, né? Produtos nacionais de verdade que a Sim. gente não percebe, mas é muito daqui, né? Farofa, mandioca, Sim. sei lá, tem muita coisa que a gente come aqui que não come lá de fora, né? Sim. Não Mas tem... uma coisa assim, com curiosidade para quem está, porque eu acho que uma das características desse programa, e hoje a Zoom ela faz parte do grupo ACIANF, então nós temos naturalmente, até por obrigação, né, por dever social, a gente passar para aquele que é do comércio, aquele que é da indústria, aquele que é da própria agricultura, né, Flávio? A gente passar essa responsabilidade. Por exemplo, vocês entraram nessa área para aquela coisa de oportunidade, empreendedorismo, se vocês empreenderam por necessidade, por oportunidade, e como é que é isso? O Flávio já falou um pouquinho lá daquela coisa do passado, mas como é que é isso, para quem está do lado de lá, isso hoje? Porque tem que ter uma coisa de vocação, né? Sim, sim. Como é que é isso? Diz aí, Jaque. Eu sei que tem muita gente que entra na gastronomia por necessidade, isso é uma realidade. No meu caso, foi realmente por gostar, por identificação. Eu cheguei a fazer, meu sonho, quando eu saí do colégio, era fazer moda. Eu cheguei a cursar moda, estagiei e tudo mais. E no meio disso ali, sempre recebendo os salários que acabavam não sendo suficientes, eu comecei a fazer cursos de gastronomia e comecei a vender bolo, cupcake e tudo mais, e daí eu descobri que realmente eu gostava muito de gastronomia e que aquilo para mim estava sendo não só mais rentável, mas também mais prazeroso. Realmente eu me identifiquei com a gastronomia. E aí larguei moda e fui fazer a faculdade de gastronomia, que é um outro ponto que nem todo mundo tem oportunidade, porque a faculdade de gastronomia realmente é uma coisa, às vezes, um pouco não acessível para boa parte da população. Mas eu tive, graças a Deus, essa oportunidade de fazer a faculdade e entrei por querer mesmo. Mas, assim, não é fácil. O ramo gastronômico não é fácil. As horas de trabalho são muitas, o serviço é muito pesado. E eu acho até que, ultimamente, tem tido uma glamorização em cima da gastronomia, né? Até uma valorização de verdade da profissão, né? Isso melhorou bastante, né? Sim, de valorizar sim, mas muita gente ainda não sabe a realidade, né? Não, é muito duro. Eu aproveito, e até pulando um pouco, depois o Flávio pode voltar, isso nós não temos aqui uma linha sequencial para isso, isso aqui é um bate-papo, é um programa de rádio, fala metido a besta com TV que está procurando aqui a gente, tem TV robô aqui que fica procurando a gente, mas acontece o seguinte, você... agora vamos falar assim, você mulher, mãe, né, e tal, como é que é essa coisa de gente, porque a gente vê na televisão, e aí, pelo menos, acho que coisa de 3 anos atrás, e eu vi quando até então eu estava na Universidade Cândido Mendes, né, e aí nós tínhamos lá uma escola de gastronomia, então eu tinha a obrigação de acompanhar isso. Nós tínhamos nas TVs, né, mundiais, os programas que mais cresciam nas TVs, 200% ano, eram os programas de culinária. Sim, né? sim. E os programas, aí sim, com glamorização. Sim. E aí eu já entro nessa questão da glamorização, e naturalmente, se crescem, é porque tem glamorização, tem glamour, Sim, e as pessoas sim, têm sim. interesse, têm audiência e tal. Mas aí a questão da mulher. Como é que é? Aí tem a questão da mulher e tem a questão também do homem, que eu vou entrar com relação ao Flávio. Porque eu tenho amigos hoje que abriram mão da parte assim, até esportiva, de fazer esportes, para poder fazer reforma em cozinha, porque Sim. quiseram, na pandemia, se dedicar à cozinha. Sim. Fala pra gente um pouco disso também, mas volta daquela questão, e como é que começou lá, onde se deu esse estalo aí você, para poder entrar nessa área, Flávio? Diz pra gente, você sofreu essa coisa de ser a mulher, a menina, para poder enfrentar, sou chefe de cozinha e tal, ou isso não houve essa coisa? Diz pra gente, para quem está aí. Quando eu iniciei na gastronomia, comecei estágios, os primeiros empregos, sempre volta e meia rolava alguma coisa de
os companheiros de trabalho acharem que a mulher não vai aguentar o pancadão, que é pesado e tudo mais. Eu lembro que no primeiro estágio eu tinha que fazer 10 quilos de arroz japonês. Caramba. E aí eu ficava naquela assim, eu não vou pedir ajuda para carregar a panela, porque senão vão dizer que eu não aguento. Eu ia, levava a panela não e aguentava, fazia, mas consegui. Então, mas assim, também não senti tanto. Não vou dizer que sofri muito, porque eu nunca dei muita brecha pra isso, não. Sempre fui meio durona, assim, meio carne de pescoço, sabe? Mas que rola, né? Tipo, volta e meia tem gente que acha que a mulher não vai conseguir fazer tal coisa por achar que aquilo é uma profissão masculina. E isso não tem nada a ver, né? Eu acho que, principalmente até para ser chefe, envolve outras coisas de responsabilidade, de você saber organizar. Porque, na verdade, o chefe de cozinha é ali um gerente da cozinha, né? Liderança, inclusive, né? Exatamente. Então tem que ser uma pessoa organizada, focada, uma pessoa que saiba comandar a cozinha, que você é meio que um maestro ali, né? Então você tem que estar muito afinado com a sua equipe. E eu acho bacana essa visibilidade que a gastronomia tem, porque isso aproxima as pessoas na cozinha mesmo, que é uma coisa importante que a gente está falando, né? Que é a cultura de um país, é importante a pessoa saber cozinhar. Acho que uma pessoa que não sabe cozinhar nada e que tem orgulho disso, ela tá perdida, né? Tem gente que não sabe cozinhar nada e acha ótimo. Eu não chego perto do fogão. Eu acho, tipo assim, você tem que ter uma proximidade, né? Porque é uma coisa que você tem que fazer para sobreviver. É uma necessidade básica. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que às vezes também pode, em alguns... Eu vi muito isso na faculdade. Eu estava numa turma que tinham 50 alunos, já na metade da faculdade já tinham 25, e desses 25 que se formaram, acho que só 3 ou 4 realmente continuaram na profissão. Poucos amigos ficaram. Porque é pesado, não tem esse glamour de Masterchef, de estar sendo filmado. Vão falar, o chefe fulano, entendeu? É diferente. Às vezes a gente trabalhando 16 horas por dia em pé para servir os clientes, e às vezes o cliente ainda reclama que o restaurante fecha cedo. E demorou, Flávio, você tem uma trajetória um pouco diferente. Você é um executivo no Rio, quer dizer, deixa o Rio, vem para Friburgo, deixa algo, vou dizer que seja algo mais confortável, porque às vezes a gente tem algo que a gente diz mais confortável, mas está confortável de forma material, mas a gente não está confortável, o modelo mental nosso não está confortável, né? Então aquele negócio, estou bem e tal, né? O que é isso, o que significa? Mas você mudou, né? Você deu uma virada de chave e isso aí. Então para você, mostra, porque tem muita gente também que está aqui que fez isso. Né, que deu essa virada, a Jaque ela percorreu um caminho que foi um caminho acadêmico, ela buscou essa coisa da técnica, ela foi para Alain Ducasse, né, uma das maiores referências do mundo, né, que seja, né, então, mas conta um pouquinho, porque acho que está muito bacana isso, né, porque são essas referências distintas. Então, eu no Rio, na verdade, a minha casa já era meio casa de festa. Sábado vinham os amigos, que a gente morava perto da praia, e domingo vinha a família. Então eu acabava cozinhando já sábado, domingo, né? Meio que direto também, assim, gostava de cozinhar. Às vezes tinha aniversário de amigo, me chamava, e eu nunca fui, por exemplo, tradicional, por exemplo. Se eu fizesse um prato, era sempre muito autoral, misturado as coisas. Sempre fui meio malucado, na verdade. Sempre gostei de testar muito e às vezes não dava certo. Sempre gostou de ir para a cozinha? Mesmo sempre gostei de ir para a cozinha. Que não tinha nada a ver com isso, você sempre gostou de ir para a cozinha? Sempre gostei de ir para a cozinha. E a mudança, na verdade, foi... eu pensei, quando chegasse com 50 anos, eu acho muito ruim a pessoa trabalhar numa empresa, numa atividade a vida inteira. Você vira uma cadeira, você acha que de 10 em 10 anos, no máximo 20 anos, você tem que mudar, porque você vai ser a vida inteira aquilo. Eu acho muito pobre isso para mim, nunca gostei, nunca fui assim. Eu sempre quis mudar e meu primeiro trabalho, o dono da empresa era meu cunhado, então eu tive a oportunidade de rodar a empresa inteira, então não foi monótono, né? Então comecei na engenharia, orçamento, fui rodando uma empresa de engenharia todinha, né? Então foi dinâmico. E quando chegou uma hora eu quis parar, na verdade eu quis mudar para cá. Fiquei 2 anos aqui sabático, sem trabalhar, acredita nisso? Que delícia. Foi meio traumático, meus filhos estavam no Rio, Marta subia e descia, minha mulher subia e descia, não sabia o que ia fazer, mas eu fiquei 2 anos, aí entrei aqui no Conselho Municipal de Meio Ambiente, me aprofundei no turismo, antigamente tinha o Sabor Muri também, então fui me aproximando da área de empreendedorismo,
na cidade e também na área de gastronomia, porque eu sempre gostei disso, né? Aí isso foi caminhando. E outra coisa, naquela época, né, quase 20 anos atrás, não tinha a modalidade de vegetariano e vegano, não existia isso, né? Existia alguns na área de... Até que você trabalhou, como é que chama? Quando tinha pousada de... Negócio de meio religioso, indiano, ainda tinha um pouquinho isso, mas geral, assim, você não tinha como aprender, né? Você ficasse num mosteiro, em alguma coisa, num templo Hare Krishna, você conseguia aprender alguma coisa. Mas o que eu fazia? Eu estudava a comida tradicional, o estrogonofe, e fazia um paralelo vegetariano. Então, para mim, foi mais trabalhoso, mas foi muito bom para mim. Por exemplo, meu estrogonofe, que a gente faz lá, mas a receita dele, o tipo dele, foi muito autoral e eu acho o gosto muito parecido. Quando a gente começou o vegetariano, até hoje, 90% dos clientes do Trilhas não são vegetarianos. Aproveita e explica pra gente o seguinte, a gente tem dúvida, eu tenho dúvida, esse negócio, vegetariano, vegano e tal, você tem um restaurante que funciona aqui em Friburgo, chamado Trilha do Araçari, que hoje tem, né, aquela coisa que a gente fala de pegada, né? Não tem pegada, é um restaurante definido como restaurante o quê? O que se encontra? No meio da Mata Atlântica. No meio da Mata Atlântica, a pessoa vai lá, pode colher, mas diz primeiro o que vai lá para encontrar o quê? Além da paz que encontra lá. Encontra o quê? Então, no Trilhas a gente tem, você já chega, é engraçado que a pessoa já chega, já começa a filmar, fotografar a horta, que é uma horta de mandala, as pessoas acham que no começo achavam que as pessoas iam colher e a gente ia fazer na hora. Pescava o peixe e ia botar na... É impossível isso, imagina, aí eu vou colher, você vai fazer na hora, não, já colhi, não existe isso, né? Então, na verdade, uma grande parte do que a gente usa é da horta, mas não 100%, né? O vegetariano, na verdade, o vegetariano come tudo, menos a carne, todos os tipos de carne, né? Todos os tipos de animal, a gente não come carne animal. E o vegano, além disso, não come o derivado do animal também, que seria ovo e leite, né? Qualquer tipo de lactose também não come. E você é normal, porque tem muitos pratos que você naturalmente já são assim, sim, né? E que as pessoas acham que eu não como vegetariano. Falei, claro que você come. Você não come arroz e feijão? Sim, com certeza. Arroz e feijão com uma farofa, uma couve, um ovo, você não acha delícia? Não come todo dia isso, ou muitas vezes para semana, né? Sim. Mas já que chega, hoje eu vejo que muitos restaurantes já têm aquela identificação, que é quase que acho que é internacional, não sei, do prato que é vegetariano. Sim, então você chega lá, talvez, não sei se no restaurante com certeza já tem. Já tem o restaurante que já tem alguma coisa, né? Que é vegetariano. Tem. Vegano. Agora tem toda uma preocupação de ter nos cardápios opções veganas, vegetarianas. A gente também tem lactose, inclusão, sem lactose, sem glúten, porque tem pessoas que são alérgicas ou simplesmente por restrição de dieta e tudo mais. Então a gente sempre tem, quando o restaurante hoje não é vegetariano, já é uma realidade, porque tem uma procura muito grande, né? E nos Cavardos a gente tem opções veganas e vegetarianas. No anexo eu tô devendo um pouco, algumas opções, porque acaba que o anexo é uma casa, né, um restaurante de carne, então eu ainda estou estudando pratos para colocar lá e tudo mais. Mas volta e meio o Flávio também vai lá e aí eu crio alguma coisa na hora. Tem um risoto esqueci de que era, e tem os legumes. De cogumelos com... e tem os legumes, quer dizer, você consegue montar um prato, né? O chefe, né, o cozinheiro, sendo consciente, porque também às vezes a pessoa cozinha, na verdade, os legumes no caldo de carne, aí é triste, não tem necessidade, né? Mas sendo um lugar mediamente com consciência, né, pensando no outro, né, é fácil comer o vegetariano em qualquer lugar. Acho que já teve uma fase que as pessoas tinham um pouco assim de preconceito, digamos, com alimentação vegetariana ou vegana, mas eu acho que está sendo bem quebrado ultimamente essa coisa, assim, porque as pessoas estão experimentando, até porque como a gastronomia está mais em voga, as pessoas estão tendo curiosidade de experimentar coisas diferentes, então acho que
tem Tá tido uma caminhando bem, procura com boa, certeza. né? Até por saúde também, que muita gente tem restrição, né? Sim. Hoje em dia, até a enxaqueca, na verdade, não é só físico. Às vezes você tem alergia a alguma coisa que te gera enxaqueca, tá? Normalmente é lactose e glúten, tá? Verifica isso. Não, eu estou hoje buscando, fazendo pesquisa para saber. Eu entrei agora fazendo pesquisa de sono. Eu durmo muito mal, então a primeira coisa, estou fazendo estudo de sono. Então, com o médico hoje de sono para buscar o que é isso. Mas, exatamente. Então, minha vai ter alimentação. Minha nora tinha muita enxaqueca, aí depois viu que ela não pode comer nem glúten, nem lactose. Hoje está super bem. Eu vou fazer essa pesquisa toda. Mas vamos falar agora com relação a essa coisa de... Fizemos uma preleção bacana com relação a alimentos, uma série de coisas. Agora vamos falar como negócio. Tá? Porque tudo bem, tem um glamour, tem um charme, bacana, encantamento, né? Mas agora vamos falar como negócio. Negócio, nós estamos então, mais uma vez, só para posicionamento, questão de posicionamento, porque às vezes nós vamos falar assim, porque nós estamos na Deolinda Túlio, estamos não sei aonde e tal, estamos ali na Sterne, o nome dessa Gertrude Sterne. Gertrude Sterne, né? Mas nós estamos em Nova Friburgo, então estamos aqui distantes, aqui um restaurante no polo do outro, apesar que geograficamente estamos próximos, vocês são tão próximos ali. Mas em termos de negócio, agora, coisa de semana passada saiu o PIB, né? E surpreendentemente o PIB que se esperava para o Brasil, um PIB, ele foi acima, né? E dentro abrindo-se, né, fazendo ali, destrinchando o PIB, se mostrou que mais uma vez, o agronegócio ele foi a alavanca do Brasil, né? E dentre algumas coisas também, mostrou-se que a questão dos alimentos, a questão, vocês, né, foram um dos fatores que foram impulsionadores do crescimento e da alavanca do PIB. Tá? Eu vi algumas coisas, vi um restaurante lá, por exemplo, em São Paulo, a pessoa abriu um segundo restaurante e não tinha mão de obra e coisa desse tipo. Queria que nós falássemos agora um pouco de negócio, tá? Esclarecesse agora vocês como empreendedores, falassem de negócio. É claro que a gente vai falar o seguinte, não está legal, tem gente que reclama, eu passei agora pela dona Maria Pipoqueira, aqui em Friburgo, ela falou assim, doutor Rússio, não está bacana o negócio e tal, e coisa nesse sentido e tal. Mas negócio, vamos falar de negócio, já que vamos falar de negócio, Flávio, como é que estão os negócios e tal, com relação... Você abriu agora o terceiro empreendimento, né? Eu tô só torcer, mas trabalhar, vou lá para conhecer. Mas diz agora de negócio, fala aí para essa câmera aqui e tal, como é que está o negócio aí? Fala um pouco. Então, como é que ser uma empreendedora em 2024, depois de 2 anos de pandemia e tal, e fala um pouco aí. Então, agora eu acho assim, óbvio que a gente já teve cenários melhores, mas a gente está numa situação bem melhor porque todo mundo do ramo gastronômico, do comércio em geral, passou um sufoco, um perrengue danado com a pandemia, né? Isso daí quebrou muita gente, quase quebrou mais a outra metade, enfim. Então foi bem complicado passar pela pandemia, Flávio sabe disso, foi dureza. Mas agora a gente está, né, com esse afastamento da pandemia e tudo mais, tudo meio que voltando ao normal, digamos assim. Eu sinto um pouco um aquecimento dos negócios, nas vendas. Eu acho que as coisas estão tomando um rumo melhor. Mas, assim, ser empreendedor, ser um empresário do ramo gastronômico não é fácil. Acho que tem muita gente que pensa, eu cozinho bem, ou fiz um curso, ou minha avó tinha uma receita, ou eu cozinho para os meus amigos. E acho, vou abrir um restaurante. Eu acho que tem que ser uma coisa... muito pensada, muito bem pensada. Você tem que ter um plano de negócios, você tem que entender de precificação, porque é muito fácil você ter prejuízo no ramo gastronômico, né? Com questão de perda. Então, por isso que é bem importante que você esteja antenado em tudo. Porque quando você vai fazer uma receita, por exemplo, o Flávio sabe disso, e ele, que está muito ligado com sustentabilidade, reutilização da matéria-prima, se você compra, sei lá, 10 quilos de batata, você não vai produzir 10 quilos de batata frita, por exemplo, porque você tem um fator de perda. Você vai perder ali a casca da batata, pode ser que uma batata esteja podre. Então, assim, tem muitos pormenores dentro do ramo gastronômico que você tem que estudar, né? Uma dica que eu diria para quem quer abrir um restaurante é estudar e estar muito atento a toda a parte financeira. Então, não basta você ser um cozinheiro para abrir um restaurante, né? Você tem que estar ali bem colado com a matemática e observando seu estoque e tudo mais.
Então, não que eu não indique ter um restaurante. Eu amo ter um restaurante, eu amo trabalhar na cozinha, eu não me vejo fazendo, né, nada diferente do que isso. E gosta até do competidor, né? Porque quando abre o outro, aí você... O pessoal fala isso, né? Não, eu acho importante também essa coisa de polo gastronômico, porque assim, é importante que a cidade esteja munida de bons restaurantes para que o turista sinta vontade de vir. Não é interessante para mim, muita gente pode pensar isso, que o meu restaurante seja bom e os outros sejam ruins e o meu lote não. Eu quero que todos os restaurantes estejam lotados, porque assim vai ter um boca a boca. Aí a pessoa que veio do Rio, veio de Niterói, veio de Teresópolis, veio de Itaipava, vai falar, pô, eu fui em Friburgo, eu visitei o Trilhas, eu visitei os Cavardas, eu visitei, enfim, o Malagueta, o Crescente, eu gostei. Então, pô, vai lá, você vai gostar também, tem vários restaurantes legais. Então é importante. E nós temos bastante gente boa, né? Lumiar, São Pedro, Conde, a gente é muito grande já, né? Mas como negócio, então, hoje, né? A Jaque já falou, então, o empreendedor, esse empresário hoje do ramo de vocês aí, o que você... Então, você, mais uma vez, você, quando a gente fala, é nichado, né? Então, como é que é isso? Então, a Jaque não falou uma coisa que eu acho para mim que eu sofro muito, eu tenho que repensar, né? Eu sofro, mas não é sofrer de sobrecarga, mas repensar quais são as atividades, é o local que você vai abrir. Quando você abre no centro, ou abre no Cônego, até que tem, para o friburguense, né? Você tem uma vida de quarta a domingo tranquila, que você tem movimento. Pode de quarta não ser tanto, quinta não ser, mas Muri, na verdade, é turista. Não tem um percentual de Friburgo que eu digo lá, é lógico que é Friburgo, mas friburguense, centro da cidade, que vão para lá, mas não dão para manter os restaurantes lá. O que alimenta realmente são os turistas do Rio. Então, se chove no Rio, se chove aqui demais, realmente dá uma mudada. E outra, você tem que ter atividades além do restaurante no seu espaço, né? Então, o Trilhas, na verdade, a gente tem turismo pedagógico há muitos anos, que a gente recebe dia de semana, os colégios do Rio. A gente recebe, sei lá, uns 10 colégios que vêm durante o ano fazer vivência na horta, uns almoçam, outros não almoçam, no Trilhas. A gente tem hoje um espaço que eu fiz mais para casamento, mas a gente faz casamento, faz aniversário, e agora a gente tem uns 3 meses que a gente está fazendo o Mercado Trilhas, que é vender as coisas de Friburgo, também tudo ligado para turismo, sustentabilidade, coisas sustentáveis, né? Uma coisa que eu acho com um diferencial maior, na verdade, tem a pessoa de Lumiar que faz roupa pintada com coisas da horta, né? Com flores da horta, então uma pintura botânica, né? Que é muito diferente. Então a gente está fazendo mensalmente. Um coletivo, né? Esse é um coletivo de Friburgo, coisas de Friburgo e região, que a gente faz essa comercialização. A gente fez Natal, fez Carnaval, agora está fazendo Páscoa, né? Então a gente tem que ter, quando a gente for abrir um negócio, tem que pensar quais são as atividades, se precisa ter coisas secundárias, né? O que pode ter, né? Porque para poder ter fechar o financeiro, né? Porque você não vai ter de segunda a segunda movimento, né? Então, mas o que eu acho muito legal nisso que o Flávio faz também é que, na verdade, ele ajuda a aquecer a economia local, né? Então, quando ele faz esses eventos, essas feiras com os produtores locais, isso tudo é muito importante, que eu acho que é uma coisa que o brasileiro ainda não tem uma cultura tão forte. Lá fora eu vejo muito essa coisa support your local, que é tipo dar um suporte para o mercado local. E eu acho que começa agora o Brasil a entender isso, e aqui em Friburgo eu vejo um movimento forte disso também dos friburguenses. De pessoas que fazem trabalho em marcenaria, pequenas coisas. Isso você está, não é ajudando, né? Mas você está fomentando, né? O pequeno empresário, que isso é muito importante, né? Girar tudo isso. Queria aproveitar já falar, então, mais uma vez, trazendo um exemplo local. Quer dizer, nós estamos em Friburgo, Nova Friburgo. Acho que nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados aqui. Chamando a atenção aqui, Marconi chamando a atenção que a gente falha aqui de vez em quando, apesar da... mas acontece o seguinte, nós somos privilegiados, primeiro pela nossa história, pela nossa riqueza cultural aqui, e nós temos buscado,
nós temos, pela nossa resiliência, né, aqui em Nova Friburgo, mas nós temos buscado aqui, nós temos uma miscigenação aqui que nos permite isso, que é o exemplo de vocês dois. Nós temos aqui 4 modelos de negócios distintos. Sim, não é? sim. Não sei se vocês perceberam isso, assim, na fala, distintos. Tá? Que quem está nos ouvindo e vendo fora de Friburgo, foi falado inicialmente, os 3 da Jaque e um diferenciadíssimo também da Jaqueline, totalmente, cada uma ela buscou uma pegada totalmente diferente nos 3, ela não, vou repetir ali, fazer a filial, ela não fez a filial, e poderia ter feito, porque o primeiro dela é um sucesso, o segundo sucesso, ela não foi buscar, vou fazer no centro o sucesso do sucesso, né? E o do Flávio também. Mas então, aí nisso ela já antecipou a questão do polo. E nós temos hoje buscado aí, acho que o que traz vocês aqui é isso também, a questão do polo. Queria que vocês falassem isso, o que é esse esforço de vocês, do coletivo, da liderança também, de sair do conforto de vocês e buscar a liderança desse coletivo. Eu falei um pouco, né, lá atrás, desse coletivo. Fala pra gente, para quem está lá fora, trazer, porque a gente precisa disso. Precisa de falar que a gente tem aqui. Nós temos hoje qualidade em Friburgo e nós temos uma coisa que é o seguinte, vocês conseguem fazer qualidade com preço. Sim, tá? sim. Todo mundo fala, todo mundo que vem a Friburgo fala, como é que esse pessoal, nós temos hoje uma cozinha com muita qualidade em Friburgo, nós temos um lugar extremamente agradável. Eu cheguei do Rio, estamos gravando, mas cheguei do Rio vindo no último domingo, poxa, tá bacana ver à noite, as pessoas já voltando à noite, para aquela tripa de faróis e tal, bacana. Conta pra gente o que é isso, como é que é fazer esse polo, o que precisa ser feito, e faz esse comercial, diz o que a gente tem, fala o que é o polo cervejeiro, o polo gastronômico de Nova Friburgo, estado do Rio, a 2h15 do Rio de Janeiro, a 1h50 de Niterói, por exemplo. Diz pra gente aí. Então, o polo, na verdade, é a união de vários restaurantes, né? E com apoio de várias entidades. Então a gente se junta, a gente tem um grupo de WhatsApp também de fornecedores e de restaurantes que trocam necessidades, já começou aí, né, trocando necessidade, informações, compartilhando fornecedores, que já é uma coisa muito legal e muito útil, né? Eu preciso disso, você usa creme de leite, quem te fornece? Então essa união já começa e rápida pelo WhatsApp, né? Isso já é, o polo já deu essa, e tem gente que é do polo e não é do polo, né? Porque o associativismo é uma coisa que às vezes a gente não tem tempo, né? Acha que vai demandar muito sacrifício, muito tempo, será que eu vou entrar? Será que eu dou conta? Então tem gente que não faz parte, mas participa, usa esse mecanismo, né? O polo hoje, na verdade, a gente faz o quê? 2 eventos por ano, né? Inverno e verão, com o objetivo de fomentar realmente o turismo, fomentar o pequeno, os restaurantes tradicionais da cidade talvez ou não precisam, ou acham que não precisam, mas o pequeno é necessário, porque a gente, na verdade, o objetivo é divulgar, a gente não faz um trabalho de rua, uma abertura de rua para vender mini porções que muita gente faz, e eu não vou dizer que seja bom ou ruim, mas a nossa ideia é divulgar o restaurante que está começando, restaurantes que estão no polo, né? Então a gente divulga para a pessoa ir lá no restaurante conhecer, né? Então a gente faz um trabalho de divulgação dos restaurantes, temos apoio de várias empresas, né, com esse objetivo, né? Por que cervejeiro? A gente entende, é um processo mundial, na verdade, e a cerveja artesanal é hoje um ícone de sustentabilidade, porque gera um conceito de experimentar, de viajar para conhecer, não o terroir, mas o tipo de composição, ou até, por exemplo, Friburgo, a gente está cultivando o nosso lúpulo local, então está caminhando para isso, quer dizer, eu vou para Friburgo tomar uma cerveja de Friburgo, com a característica de Friburgo, né? Porque as cervejas artesanais tem um lado que é da Alemanha, um lado que é belga, o belga tem muitas experimentações. O alemão, na verdade, a lei da pureza é mais redondinho, vamos dizer assim, mas lá do belga você viaja muito nos sabores. Então isso tudo ajuda muito o turismo, porque
a ideia realmente é divulgar a gente, divulgar o turista e caminhar, né? Então, e hoje em dia também a gente pegou o que a prefeitura, o guarda-chuva da prefeitura, né, para divulgar o polo e os participantes do polo, e a gente sempre convida, normalmente, no máximo 10 restaurantes que não são do polo para participar, para divulgar também. Agora, em mês de maio, vai ser a festa dos 200 anos da imigração alemã, né? Então, a gente vai fazer, apesar de a gente ter um lado forte, né, na cidade, a gente não tem a cultura. Hoje a gente tem 2 restaurantes tradicionais com culinária alemã, né? Então, a gente tentar voltar um pouco isso, aproveitar essa pegada e a gente... aproveitar aqui no ar e ver com a Jaque, né? Se tem espaço para isso. Nós temos uma imigração forte em Friburgo, as pessoas se ressentem. Tivemos ali uma amiga lá em Muri que tinha uma tradição bacana, austríaca, alemã e tal, que era Roa, né? Com Harold, né? Uma excelente restaurante. Temos aí uma abertura grande e tal, bacana para culinária alemã em Friburgo. E, na verdade, não é só Friburgo, né? Teresópolis é mais inglês, mas Petrópolis também é muito alemão, né? Tem muita colonização alemã muito rica. Então, na verdade, é isso, é gerar a cultura do local, né? Sim, sim. Então, eu acho bacana isso, a gente poder fazer. Já que a gente tem eu tenho aqui o seguinte, essa coisa como você diria que hoje as suas casas elas têm hoje um atrativo mais local ou como é que é essa coisa do turístico e do local? Como é que você já tem você tem números para você dizer com relação a isso? Meio a meio, como é que você recebe na sua casa, ou cada uma hoje, a casa vive hoje do local? Como é que você pode dizer isso para quem está querendo empreender? Como é que é isso? Para mim, ainda é uma porcentagem maior de público local. Mas, sim, recebo bastante turista. Tem peso turístico as suas casas? Tem, eu recebo muita gente do Rio, de Niterói, Teresópolis, enfim, recebo. Mas ainda é assim, eu não tenho um número exato, mas a gente sente ali, conversando com os clientes, que ainda é mais um público local. Eu acho que o turismo ainda fica um pouco mais agarrado, digamos assim, ali em Muri, Lumiar e São Pedro. As pessoas não vêm muito pro centro, digamos assim, de Nova Friburgo. Mas tem turismo, claro. Mas no Cônego tem muitos sítios ainda, né? Sim, então, sim. chega um convidado, ele quer mostrar os restaurantes, né? Sim. Então, sempre recebemos né? bastante turista, mas ainda é um público maior, ainda é local. No Trilhos acontece muito isso. Tem um convidado, um amigo vem para Friburgo, ele quer mostrar os restaurantes, ele leva no Trilho, leva nos outros restaurantes. Uma curiosidade, como é que faz? Como é que vocês pensam na cabeça de vocês que constroem um cardápio? Como é que faz para vocês tirarem alguém de casa para ir à casa de vocês? Tá? Como é que é isso? Como é que vocês... Eu estou falando, não sei se a pergunta, né, parece que ela tem... Mas eu percebo isso. Como é que você faz? Porque alguém, por exemplo, voltar até a casa. Mas como é que é isso? Como é que vocês sentem isso? Olha, porque tem deve ter algo de não sei se é mística, alguma coisa. Diz aí, Jaque, como é que é fazer essa coisa? Tirar alguém de casa. Eu acho que isso até para quem é muito apaixonado por gastronomia, que trabalha com gastronomia, é uma das coisas que mais dá prazer pra gente, isso. Então quer dizer, a pergunta tem... e volta e meia, quando eu consigo, assim, um tempo, às vezes sai um prato, tipo... Porque a gente tem os pratos preferidos da gente, né? Que nem sempre são os que mais saem. Então, quando sai... olha só. Então, às vezes, quando eu faço algum prato que eu gosto muito, e aí eu consigo um tempo, eu saio meio que atrás desse prato pra ver a cara do cliente, recebendo o prato. Então, eu falo também, desculpe te cortar, que o maior prazer de quem cozinha é ver o cliente gostando do prato, né? Muito bom isso. Eu adoro isso, né? Saber se comeram tudo, se não comer, se não for consumido todo o prato, me avisa que eu vou saber por quê. Eu vejo esse filme, quando chega lá o pessoal que fala assim, aquele pessoal do Michelin. Chegou ali, o pessoal, como é que tá? Tá gostando e tal? Eu faço muito isso, sabia? Mas como é que é, Jaque, que diz?
Não, então, é muito bom, é prazeroso e, assim, uma coisa bacana também, que aí é mais da parte profissional, é de ver que a equipe está comprometida porque você precisa ter uma constância, né? Você precisa ter um padrão. Então, não adianta você cozinhar bem um dia um prato e aquilo não ter padrão, no outro dia o cliente vai lá e não tá a mesma coisa, porque o cliente vai buscando aquele sabor, aquela memória afetiva dele. Então, é legal quando o cliente fala isso, tipo, eu fui no restaurante, e às vezes falam pra mim, eu fui no anexo, você não tava lá aquele dia, mas estava maravilhoso igual, assim como quando você tá lá e tudo mais. Então, fico feliz também de ver que eu tenho uma equipe comprometida, que tá ali vestindo a camisa, né, e seguindo ali o padrão da casa. É muito bacana. É fundamental isso, né? Sim. Você está falando, você vai no restaurante, você come um prato que você gostou, quando você volta e nada daquilo, é uma tristeza, né? Total. Então você tem que ter uma ficha técnica e as pessoas seguirem a ficha técnica. E o prato é tempero, né? Temperar naquela quantidade, Sim, né? sim. Ter aquela consciência que está produzindo uma coisa legal, né? E entregar o que a pessoa está esperando, né? Sim, Isso eu sim. me preocupo muito com isso também. Mas hoje vocês percebem que cada vez mais vocês têm um novo público ou as pessoas cada vez estão saindo mais? Como é que é isso? As pessoas estão saindo mais, as pessoas estão saindo menos ou você tem mais público? Como é que está isso hoje em termos de mercado? Bom, eu, pelo menos para as 3 casas, eu sinto que vem vindo uma forma crescente, assim. Tá tendo mais público, as pessoas estão procurando Não são sair mesmo mais. as pessoas, né? Não. Vejo muitos rostos novos e até depois desse lance da pandemia, que as pessoas ficaram muito enclausuradas, né, e tudo mais, eu sinto que as pessoas ainda sentem uma falta de socializar, de sair, de se divertir. Porque acaba que um restaurante, ele não é só a gastronomia. Envolve ali um lazer, né, um momento de diversão, de descontração para a pessoa. Então, é um pouco mais do que a gastronomia. E, na verdade, você comparou a comida da casa da gente com o do restaurante. O restaurante, tudo é diferente da casa da gente. Eu até fiz uma época numa TV local também, não foi na Zoom, mostrando a diferença da comida de casa. O caldo de legume você faz todo dia, você congela. O molho de tomate é totalmente diferente que você faz em casa. Sim. Então, a comida também no restaurante é totalmente diferente. Não é a mesma comida de casa, né? Não. Então, é um prazer você ir na rua, realmente. Você vai comer sim. um sabor diferente, você vai... E coisas que você não está acostumado a comer. Essa é a ideia, né? Sim. Eu adoro ir por exemplo, eu vou no Escarvado, o hambúrguer é totalmente diferente, o molho. Eu gosto muito de comer, né? Natural, né? Sim. E tanto o anexo como o Escarvado são sabores que eu não faço igual e nem quero fazer, porque se eu fizer também vou deixar... Vai enjoar. enjoar. Então, o legal é isso, você consumir coisas diferentes, sair para ter um momento diferente do seu dia a dia, né? Eu achei interessante, uma vez eu vi uma entrevista com um dos donos do Hotel Fasano e ele falou numa parte da entrevista uma coisa que eu achei interessante, que era assim, eu não quero que a pessoa venha no meu hotel e se sinta em casa. Então, você se sentir em casa, você fica em casa. Eu quero que a pessoa tenha uma experiência aqui sensorial completamente diferente, que ela fique extasiada. Então, acho que é isso que a gente espera também, né? Que a pessoa vai comer uma comida que ela não vai conseguir replicar na casa dela e ela vai ficar encantada e vai querer voltar. Tem um termo, são 2 termos, né, que a gente tem usado muito agora, que eu queria até que vocês comentassem, a questão da experiência. Eu tenho aqui para falar com você, segunda vez que você me fura aqui a pauta. Então, é esse falar da experiência, o que é hoje, porque alguns às vezes transformam. E aí, acho que você tocou numa questão, que às vezes você sai de casa, eu tento às vezes com algumas pessoas, eu não gosto quando as pessoas falam, vamos ali comer. Então, isso para mim tem eu não saio para ali comer, né? Quando você sai de casa, você não vai ali para comer, né? Então, é um programa que a gente faz e tal. Sim, sim. E a outra coisa, então, eu tenho uma experiência, é o uau, né? Uau, né? Sim, sim. Uau, né? Coisa de... Até um drink que a pessoa faz, uau, né? Apresentação, Verdade. aquele capricho todo, né? Porque aquilo ali é arte. Sim, Aí eu falo que quando é cultura... na ocasião que eu tive a oportunidade de estar como secretário de Cultura, eu queria trazer gastronomia para dentro da Secretaria de Cultura, para fazer exatamente isso, para poder trabalhar Friburgo como uma área cultural
os restaurantes e fazer isso. E fazer treinamentos e capacitações e qualificações através dessa área. Eu queria que vocês falassem isso. Essa coisa da experiência, esse termo experiência hoje, vocês entendem que a gente... Naturalmente que a pergunta vai nesse caminho, né? Do treinamento, da qualificação, da capacitação das pessoas com relação a isso. Ou tem que ter espaço para todo mundo e cada um faz o seu, ou é diferente? Ou cada um faz o seu e essa coisa da experiência é diferente? Ou a comida... Porque eu entendo o seguinte, pode ter uma comida peso bacana, que é uma experiência bacana. É uma coisa gourmetizada bacana. Flávio? Então, eu acho que... Porque o Flávio tinha isso lá e eu ia lá com a comida dele, né, de... Por exemplo, o nosso self-service bacana lá. O nosso buffet que a gente tinha lá, né? As pessoas até hoje, volta o buffet, você não voltou, porque eu sou daquele negócio do tempo também. Para mim o tempo já passou. Os 10 anos, aprendi isso. Eu vou ter que trabalhar com o Flávio, daqui a pouco eu vou poder fugir da amizade dele. Então para mim já tinha passado. E eu, na verdade, por não ter feito um curso formal, né? Eu não era muito bom de fazer à la carte, né? E eu quero aprender a fazer à la carte, então comecei para aprender. Eu acho legal você se vencer, você fazer o que você sabe a vida inteira, que graça tem, gente? Não é isso, né? Então, eu comecei a fazer à la carte, na pandemia, eu comecei a fazer delivery sem saber nada, eu não fazia arroz, que sempre teve funcionário que fazia arroz, eu fiquei sozinho no restaurante, eu tinha que fazer o prato inteiro, e eu só fazia o que eu queria fazer, que era as coisas mais importantes. Então, acho muito importante, na verdade, você fazer o todo, você se vencer, na verdade, né? E o que você falou a coisa, o que é? A coisa gourmetizada, é a coisa completa, é o sabor, totalmente, tudo é diferente, não é uma... É tudo a mesma panela, o mesmo tempero, joga tudo ali dentro e vai fazer tudo ali dentro. Onde faz o arroz, faz o feijão, faz, né? Não pode ser isso. A vida não é assim, né? A comida, na verdade, é um pouco da vida. A gente não tem um dia de festa, a gente não tem dia disso, daquilo, não passeia, não viaja. Então, a gente passa na cozinha isso. No prato, por exemplo, eu costumo divulgar negócio de estrogonofe. Domingo é dia de estrogonofe de cogumelo, porque na minha infância, domingo na casa, cada dia tinha um estrogonofe diferente, minha mãe adorava cozinhar. Conclusão, a gente tem que ter essa coisa de, não é gourmetizar por ser chique, sim gourmetizar fazer melhor, né? A gente não pode também pegar esses nomes e, não vou usar esse nome, né? Na verdade, é valorizar o domingo. Domingo, fazer aquela mesa, antipasto. Na casa da minha mãe era um negócio super bonitinho, não era chique, era pensado. Ela gostava de fazer o antipasto, pãozinho, pães diferentes, quer dizer, fazer isso, né? Fazer... Então, domingo você não quer fazer isso em casa porque não tem aquela coisa, então você vai no restaurante. O escarvado, cada prato, o anexo, né, que é mais prato, é tudo lindo. E hoje o Trilhas fornece flores e microverdes, que eu estou para 20 restaurantes entregando flores e microverde para finalizar o prato. Isso parece que não, mas dá um acabamento. Faz toda a diferença. Quer dizer, você na tua casa você usaria isso? Não. Então você recebe um prato com aquele fundo assim, com um molho delicioso, com risoto, isso muda tudo, sabia? Nem sempre você vai criar alguma coisa, mas eu acho que você fazer alguma coisa que já existe, mas de forma diferente, uma apresentação, ou dar o seu toque ali, já é uma coisa especial. Essa é a inovação, né? Inovação não é você fazer o novo, não é fazer algo que inovar, já existe de forma... Inovar, na verdade, não é inventar uma coisa. Novo, não é inventar um novo também só, é você... fazer a sua cara, uma coisa que você nunca fez, inovar para a gente. Né? Essa é a inovação, você inovar para você mesmo. Você não vai inventar uma coisa que não existe, né? Você vai inventar para você, uma inovação. Isso até eu me identifico muito com o Flávio, dessa coisa de não ser conformado, assim, né? De ficar sempre na mesmice. Eu gosto de trocar o cardápio, de 6 meses eu mudo. Não mudo tudo, porque tem os preferidos do cliente, não dá para trocar tudo, mas troco uma coisa ou outra para ir trazendo uma novidade, que eu acho que também é legal, que aí cai nessa da experiência que a gente estava falando, da pessoa ter uma experiência ali. Isso é super importante. Tem até restaurantes, eu acho que focaram muito ultimamente na coisa do instagramável, mas esquecem que não é só importante que o restaurante esteja bonito, mas que tenha um atendimento legal, né? E que a comida seja boa. Enfim, eu acho que quando você sai para um restaurante, você realmente quer ter um bom momento, né? Acho que isso é o mais importante. Então, você quer comer bem, ser bem atendido e ter um momento bacana, prazeroso com as pessoas que você gosta. Mas eu queria aí agradecer vocês, pedir que a gente pudesse ter uma nova oportunidade
e que a gente desejar sucesso para vocês, dizer que o Zoom Debate é isso aí, é proporcionar oportunidades a friburguenses e a pessoas de talento e de habilidade com vocês. Eu diria que vocês não são empresários, vocês são artistas, tá? Porque quem trabalha com vocês, com culinária, e quem trabalha com gastronomia, tem algo que é talento em natura. Sim. E o que a gente tem que desenvolver ao longo da vida, a gente tem que desenvolver habilidades. E vocês desenvolveram habilidades e vocês estão aqui hoje porque vocês são artistas e vocês trabalham com arte. Muito obrigado. Obrigada. Até uma próxima oportunidade, Flávio. Em nome aí da Zoom, em nome da Cianf, um grande abraço a vocês e a vocês que estiveram conosco. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá.